Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero convidá-lo e convidá-la a abrir as suas Bíblias, ou então conectar a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao 10. Eu tenho certeza que Deus vai lhe falar ao coração nessa manhã. Eu já tive duas experiências, interessante, Mateus, duas experiências de pessoas virem a mim depois de um tempo e me agradecer uma palavra que eu dei durante um certo culto, e ouvindo a pessoa atentamente, falei assim, mas eu não disse isso, eu realmente não tinha dito. Eu acredito que às vezes a gente pode pregar errado, e o Espírito Santo traduz de um jeito certo, e a pessoa leva a palavra que tinha que levar. E eu sei que foi de Deus, porque as duas foram abençoadas de uma maneira que só podia ser Deus. Então, presta atenção, talvez você vai ouvir aquilo que vai sair da minha boca. Ou então, Deus pode consertar o que saiu errado da minha boca, e vai chegar certo ao seu coração. Diz aqui o texto, não se deixe enganar, capítulo 6, verso 7 ao 10. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, nós nos curvamos diante de Ti e queremos nos submeter à Tua palavra. Pedimos a assistência tão necessária do Espírito Santo para que a igreja e aqueles que estão nos acompanhando agora, ao vivo, ou quem sabe num outro momento, também possam igualmente serem abençoados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é santo, justo e bom. Você crê nisso? Nosso Deus, Ele é totalmente amável. Ele é infalivelmente perfeito. Nós o amamos e a igreja o adora. Por isso, para nós que amamos a Deus, esse negócio de zombar de Deus é muito pesado. Como aquela blasfêmia que foi produzida em 2019. Muitos ficaram sabendo, certamente vocês não assistiram, porque aquilo era uma ofensa contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira tentação de Cristo, produzido pelo Porta dos Fundos. Só que engana-se quem pensa que zombar de Deus é apenas através de produções grotescas, como essa que eu mencionei. De acordo com o texto, é você desconsiderar Deus, levar a sua vida de qualquer jeito, e ainda assim esperar alguma coisa da parte dele. Como um caso tristemente curioso, eu acho que acontece em quase todas as igrejas. A pessoa chegou e falou assim, pastor, ora por mim, porque o inimigo está agindo lá em casa. E aí a gente já pensa, a primeira coisa é, deve ter possessão demoníaca, vamos lá expulsar. Aí fala assim, fala mais. Fala assim, o inimigo está agindo, eu fui mandado embora. Fala assim, caramba, e o que aconteceu? Aí a pessoa, dá aquela torcida, no fim, ele falou assim, descobriram que eu estava desviando produtos lá do meu departamento. Então a gente tem que ser direto. Falou assim, então quer dizer que o inimigo, ele entrou no seu departamento, ele roubou as coisas de lá, ele vendeu e depositou dinheiro na sua conta. É mais ou menos isso. Aí nessa hora ele já baixa a cabeça e fala assim, você tem que deixar de ser sem vergonha.
É crente muito do safado falar que por culpa no diabo. O diabo não tem culpa aqui. No máximo ele sugeriu, né? É a pessoa que foi lá e roubou. O que ele tem de fazer, eu falei assim, olha, meu filho, isso aqui não tem jeito. O inimigo não agiu, quem agiu foi você. Você agiu, o emprego está perdido, mas você ainda pode conseguir o perdão de Deus. Confessa, restitui aquilo que você roubou, porque tem muito crente que acha fácil. É só pedir perdão que está tudo certo. Existe a lei da restituição. Como diz João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. E aí, Deus pode te perdoar. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É uma verdade na agricultura. Quando você planta uma banana, você vai colher banana, se a bananeira não morrer até lá. Eu não sei se eu já falei aqui, mas a gente cortou um pé de laranja que o pastor Manabo tinha lá na casa pastoral, porque a laranja estava seca. Aí eu cortei, aí começou a brotar outra vez. Acreditem, não está nascendo laranja, está nascendo limão, né? Porque era uma laranjeira enxertada no limão, né? Então, o Manabo plantou excepcionalmente uma laranjeira e está nascendo limão. Isso aqui são coisas da engenharia agronômica, né? Mas aqui a preocupação de Jesus, a atenção, não está com a agricultura. Essa lei da semeadura e da colheita é para a vida, na vida natural, na vida espiritual também. A gente experimenta. Agora, a questão, meus irmãos, não é plantar ou não plantar. Porque todos nós, o tempo todo estamos plantando. A questão é, que tipo de semente nós temos plantado? Você pode plantar, como diz o texto, né, para carne e vai colher destruição. Ou semear para o espírito e colher a vida eterna. E então ele fala algo muito curioso no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Fica subentendido que é possível eu fazer a vontade de Deus, fazer a coisa certa, do jeito certo e ainda assim cansar. Parece que quem não cansa é aquele que faz coisa errada. O pessoal de Brasília é um pessoal que não cansa. Tem um pelotão muito grande de gente assim. Algumas coisas, às vezes, faz gerar cansaço. Que situações a gente pode experimentar cansaço? Em que situações, condições? Apesar de estar fazendo o bem. Eu acho que tem muitas circunstâncias, mas eu quero pontuar duas. Uma primeira é quando a gente se sacrifica, a gente se dedica numa coisa boa, mas o resultado parece que não chega. Eu não sei se com você acontece, às vezes é minha impressão que o calendário que eu sigo é diferente do de Deus, né? Deus segue um calendário diferente daquele que eu sigo. E nesse descompasso parece que Deus está um dia atrasado, ou um mês atrasado, quem sabe anos atrasado, né? Eu faço, eu planto, eu rego, eu cuido, mas a coisa não acontece. Deus parece atrasado. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Então, fazer o bem também cansa. E às vezes você pode estar muito tempo lutando numa causa que você acredita que é uma causa certa. E você sabe que é a vontade de Deus. Inclusive Deus está junto. Mas não ver resultado, e isso pode gerar um cansaço. Uma segunda situação é quando a gente olha para os maus. E você vê o mal prosperando e você que é de Deus não prosperando. Você faz o bem do jeito certo. E parece que a coisa caminha quando caminha devagar. Mas você olha ao redor e os maus prosperam. Um sujeito chamado Asaf, ele experimentou isso há 3.000 anos aproximadamente. E ele deixou registrado no Salmo 73. Veja lá,
a experiência desse servo de Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Você já passou por isso? Fala a verdade, você vê os universitários da igreja, porque o universitário crente, ele não cola. Aí sempre tem uns sem vergonhas que colam. E aí você às vezes está ali na casquinha para entrar na média, para não precisar ir para o exame. E você vê aquele abençoado colando e depois exibindo a nota. Eu experimentei isso, sabe onde, Mateus? No seminário, acreditem. 2 moças que estudavam na minha sala, trocando direto informação. Não era cola, né? Trocava informação sobre a prova, durante a prova. E tiraram 10. E depois, quando a professora entregou, elas ainda mostraram, sabe, querendo mostrar para todo mundo o 10 que tirou. Aquilo me consumiu. Eu não tirei 10, eu tirei perto disso. Talvez a pastora Dilma, que só tirava 10, tenha tirado. Mas é ruim, né? A gente não sente bem. Não é bacana. Isso é uma coisa pequena, lógico. Só que na época eu era muito direto e reto. Na prova seguinte do seminário, eu fui até o quadro negro, antes da prova, eu peguei o giz, escrevi bem grande assim: colar ainda é pecado. Não sei porque elas olharam feio para mim. Se a mensagem chegou, eu não sei. Mas essa é uma verdade, a prosperidade dos maus. Você vê os desonestos, parece que eles crescem. Se você ler o salmo inteiro, você vai ver isso. Eu falo assim, esse pessoal não fica doente. Pastor, eu que sou crente, a minha família 3 está entubado lá na UTI. Agora, esse cara que faz tudo torto, né, aglomera o tempo todo, o cara não pega. Sabe que gente ruim não pega Covid? Eu falo assim, pega também. Mas é essa sensação que Asaf estava tendo. E aquilo começou a esmagar. Se você é uma pessoa normal, algum momento você já passou por isso também. Agora, quando chega no verso 16 desse mesmo salmo, ele fala assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Os olhos dele estavam muito fixados aqui nesse plano. Quando ele chega na presença de Deus, alguma coisa muda. Tira o foco dos homens, e ele coloca o foco em Deus. Ele tira os seus olhos daquilo que é visível, que é transitório, que é passageiro. E ele começa a mirar naquele que é invisível, no entanto real, é eterno, é permanente. E isso aí que ajudou ele a recobrar, né, a cabecinha dele, que estava muito avariada. Não desanime, é o que Paulo está querendo dizer aqui, no final da sua carta aos Gálatas. Continue fazendo bem, insista, né, persista, não desista de fazer o bem, plante com sabedoria. A esperança da colheita tem que sustentar o seu coração, e ele fala isso aqui: aquilo que o homem semear vai colher. O salmista, no Salmo 126, ele também vai nessa mesma direção. Olha só, uma palavra de encorajamento para você, que está plantando e a colheita custa a vir. Salmo 126, versos 5 e 6. Vamos lá. Os que com lágrimas semeiam, o que, irmãos? Isso aqui não é júbilo, nem aqui, nem na China, né? Vamos lá. Os que com lágrimas semeiam, gente, se isso é alegria de crente, estamos lascados, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, olha só o que diz a palavra: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, não desista. É uma palavra de Deus para te animar nessa manhã. Então ele fala assim, olha, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, verso 10, especialmente aos da família da fé. Então tem que fazer bem, o bem tem que ser feito. Plante o bem sempre, mas principalmente para os da família da fé, os irmãos da fé. É para todos, mas de um modo particular. Por quê? Porque o amor entre os crentes, de acordo com o nosso Senhor Jesus, é a credencial de que nós somos discípulos. Jesus fala lá, aí Mateus, capítulo 5, João capítulo 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Porque quando não há amor entre nós, a gente já está desqualificado. O mundo não vai nos reconhecer como seguidores e seguidoras de Jesus. Por isso, qualquer gesto de amor lá fora perdeu o sentido. Né? É a marca do crente. A marca do crente não é a cruz do pescoço, nem a Bíblia debaixo do braço, mas é o amor entre nós. Se não há amor entre nós, por isso não faz sentido. Na igreja, haver divisões entre nós. Não faz sentido ter grupinhos, panelas. Não estou falando assim de grupo de afinidade. Estou falando assim, grupos rivais na igreja. Gente que rivaliza, não concorda com esse, com aquele. Nós temos diferença na igreja. A igreja é extremamente heterogênea, mas tem que haver respeito. Eu sei que na igreja tem pessoas que são favoráveis à vacina, e outros são contra a vacina. Alguns são bolsonaristas, outros são da turma do Dória, outros não são nada. Se você acredita e crê e quer nesse caminho, vai. Mas respeite quem pensa o contrário. Tem gente que só respeita os iguais. Tem que haver respeito entre nós. O irmão que toma vacina acredita que a vacina é algo de Deus, então deixa ele tomar. Não fica espetando com indiretas. Agora, o outro acredita que isso aí não é algo saudável, que é armação política. Então, respeite ele, deixe ele também não tomar vacina. A diferença, tem que ter amor entre nós. Senão, tudo que a gente falar lá fora, ele não vai chegar até o coração das pessoas. Nós estamos descredenciados pelo próprio Senhor Jesus. Mas é lógico, o crente ama os irmãos, ama quem não é irmão, e ama inclusive os inimigos. Mateus, agora, capítulo 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso aqui é bom. É para você e eu amarmos os inimigos e fazer o que em relação à boca? Orar. Porque quando o crente não ora por aqueles que ele não gosta, ele fofoca, ele fala mal. É dificilmente você vai orar, interceder por alguém que você não gosta, e logo na sequência vai começar a falar mal dele. É muito difícil. Se você faz isso, você tem um problema sério. Né? Procure a Jéssica depois, a nossa psicóloga, porque você não é normal da cabeça. Ou então procure o Mateus, ele vai colocar a mão na sua cabeça, derramar óleo, né, Mateus? E vai sair alguma coisa lá de dentro. Vamos lá. Eu quero pensar em aplicações práticas para nós em relação à semeadura e colheita. Já que a gente sempre planta, vamos plantar com sabedoria. Uma coisa que a gente tem que aprender a plantar é plantar palavras abençoadoras. Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui não está falando da palavra como carregando um poder mágico. Não tem nada a ver com isso, gente. Né? Mas é que as nossas palavras podem desencadear um movimento transformador e abençoador, ou o contrário. Algo que vai destruir a pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 29.
A versão está diferente, você que está com a NVI, é a versão a mensagem, tá? Olha, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Já pensou nisso aí? Presentear as pessoas com aquilo que sai da sua boca. Todos os casados devem se lembrar que quando a gente estava querendo conquistar o marido ou a esposa, a gente usava as melhores palavras. Vocês que estão namorando devem lembrar, né? O Heitor fazia o quê? Ele pesquisava no dicionário palavras bonitas. Falava assim, eu tenho que parecer inteligente para... É assim, ele fez isso. Né? O Theo também fez. Né? Falou assim, eu tenho que parecer inteligente. E você escolheu palavras amorosas. Não é assim? E aí conquista. A mulher é a mesma coisa. A mulher é a mesma coisa. A gente usava palavras para tocar no coração. Heitor é um futuro dentista bonitão. A Giovana percebeu, falou assim, a concorrência é brava. Se eu não usar a palavra bacana, só com o meu rostinho bonito, eu não vou conquistar ele. E aí ela começou, palavras boas. Não foi não, Heitor? Aí que conquistou. Não foi fácil. A concorrência era assustadora. Agora, que Deus abençoe e continue assim. E depois, você e eu que somos casados, depois de anos de casamento, que tipo de palavra você tem dirigido para sua esposa ou para o seu marido? Antes era amorzinho para cá, amorzinho para lá. Agora fala assim, passa a maionese, eu, seu gordo. Amorzinho para gordo, é triste. Tá certo, engordou. Antes era princesa. Quantos homens chamam de princesa? Sabe, no começo do casamento, o Theo abraçava a mãe quando era pequeno, chamava de princesa. Eu gostava daquilo. Aprendeu com o pai. Né? Depois de alguns anos de casado, como é que é? Não tem mais nome. É só uma vogal. Ô! Passa isso aqui para mim. Ô! Cadê a minha chave? E pior ainda, é aqueles que casam e começa a ter confusão semântica. Porque o marido começa a chamar a esposa de mãe. A esposa chama o marido de pai. E aí vira aquela relação incestuosa, maluca dentro de casa. Porque não dá. Quem é casado, pensa. Como é que você vai olhar no olho daquela que era sua princesa? E virou mãe, né? Olha assim para ela e fala assim, ô mãe, e sentir uma atração romântica. Lógico que não vai sentir. Você pega assim, ô mãe, você pega e fala assim, me esquenta o leite que eu vou dormir. Não é? Não faz. Gente, palavras. Tá certo, mãe e pai é melhor do que seu gordo. A maneira de falar com os filhos. Tem pai que destrói em vez de abençoar. O que você quer ser quando crescer? Quer ser médico. Você nunca vai ser médico, você é um burro. Você é um preguiçoso. É pai que já mata o sonho na raiz. Palavras abençoadoras, como é que você fala com seus filhos? Aliás, se os seus filhos dependessem apenas daquilo que sai da sua boca, pai e mãe, você consegue imaginar que profissão ele teria? O que ele podia ser? Tem gente que fala assim, eu sei, quem vai ter filho, presta atenção, hein? Ou quem tem filho hoje pequeno, a desculpa para chamar a mãe, tá vendo? A esposa de mãe e o marido de pai, é porque tem filho pequeno. Né? Para que o filho também não chame a esposa de amorzinho, que chame de amorzinho, não tem problema. Agora, criança não é burra. Não precisa falar assim, chamar a sua esposa de mãe, para ela aprender a chamar de mãe. Você fala, ela é sua mãe. Né? A grande prova, eu vou provar que a criança não é burra. Eu vou em casa, e às vezes a pessoa está tão acostumada com o pastor que esquece, né, e já continua usando o vocabulário de sempre. Não escolhe, porque no começo eles se preocupam. Né, se preocupam.
Teve uma família que toda vez que eu ia, depois eu fiquei sabendo, eles eram uma loucura. Eles tinham alguns minutos para correr pela casa e esconder todos os cinzeiros. Escondia o cinzeiro, porque o pastor está chegando, né? Acho que o pastor era bobo, que não sabia que aquilo que saía da boca dele não era chiclete com sabor de cigarro. Né? A gente sabia o que era, mas enfim, olha só o que acontece. A esposa chama o marido de idiota, o lerdo do seu pai. E a criança, como é que chama o pai? Papai. Não chama de idiota, de lerdo. Então não precisa chamar de mãe e de pai também, que a criança aprende. Graças a Deus tem muita criança que as coisas erradas que escuta dentro de casa, ela não aprende. Não aprende. Então, vamos escolher bem as palavras. Plante palavras que abençoam, palavras que levam vida, sabe? Que impulsionam as pessoas. Tem gente que passa o dia inteiro sendo esmagado com palavras. Quem trabalha e tem a infelicidade de ter um superior carrasco, ele o dia inteiro, ele é massacrado. Talvez essa pessoa, na infância, também teve pais que o massacraram. E então, ele passa o dia inteiro sendo massacrado depois de adulto. E quando chega dentro de casa, o lugar onde ele poderia se refazer, de receber uma palavra de bênção, que ia ajudar ele, sabe, é como se eu fosse lavado de toda aquela sujeira que ele ouviu lá fora. Ele tem exatamente a continuação do que foi a sua infância e o seu dia de trabalho. Tem homem que não se levanta, tem mulher que perde o brilho nos olhos, por causa de palavras. Qual a última vez que você fez um elogio sincero para sua mãe, para o seu pai, para sua filha? Eu quero ler Provérbios 8, 21, mais uma vez agora na versão de Eugene Peterson. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Olha só. Gostei dessa versão. É bem isso mesmo. Elas matam, geram vida. Elas podem ser um energético, ou ela pode ser um veneno. Nós decidimos. Decida plantar palavras que abençoam. Faça uma análise agora do seu vocabulário. Faça uma análise. Você pode mudar o ambiente da sua casa, do seu trabalho, com aquilo que sai da sua boca. Mas lá todo mundo, então você também. Você pode ser exceção e pode desencadear um movimento transformador. De modo que o dia que você não estiver naquele ambiente, as pessoas vão perceber que a presença de Deus não está mais lá. Então só pode ser aquela pessoa. Seja alguém que planta palavras abençoadoras. Amém? Plante um legado. Plantar um legado, estamos falando aqui porque o crente ele é generoso. Ele não planta apenas para si. Tem um ditado árabe que vocês conhecem: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Eu vi plantação de tâmaras lá na Terra Santa. Dizem, pelo menos antigamente, com a modernidade agora da agronomia, não sei como é que está, mas antigamente levava pelo menos 80 anos depois de plantado para as tamareiras produzirem tâmara. 80 anos. Então, quem está plantando está pensando nas próximas gerações. Às vezes, aliás, essa é uma verdade, né? Tem muita coisa que você está se beneficiando hoje porque alguém plantou lá atrás. Nós colhemos muita coisa boa que os nossos pais nos legaram. O meu pai tinha que ir 8 quilômetros para a escola, a pé. Eu já tive o privilégio de, quando precisava, ir de coletivo. O Theo já está mais evoluído, não precisa nem sair de casa, né, porque é tudo online hoje. Mas a ideia é essa: o meu pai abriu Mata Virgem. Eu já posso pavimentar a estrada para que no futuro o Theo e o Natan possam correr por ele. Muitos aqui conhecem o acampamento Shalom. O acampamento Shalom é um lugar que abençoou gerações e continua abençoando. O acampamento do Shalom ajudou a formar líderes, pastores.
O nosso missionário na Índia já falou mais de 2 vezes que eu ouvi de que o acampamento Shalom foi muito importante na sua formação como líder. Isso porque alguém sonhou e plantou lá atrás. Para quem não sabe, o acampamento Shalom nasceu aqui nessa igreja. Os nossos pastores na época, pastor Mitsui e pastor Shizui, tinham a expertise, porque já foram diretores de Panorama, vieram para cá. Não sei se foi no primeiro ou segundo ano já. Aqui foi o dormitório dos homens, e a casa pastoral foi o dormitório das meninas. A família pastoral ficou apenas com um quarto, com os filhos pequenos. Não tinha nem quadra, era terra lá fora. Aqui foi a primeiro. Com sacrifício. Abrindo mão de conforto, com muito desprendimento. Eles foram plantando. Hoje o Shalom tem aquele conforto todo, aquela beleza, as facilidades de hoje. Mas não foi assim no começo, não tinha energia. A gente tinha que ir antes para tirar as bossas de vaca, porque eles entravam e faziam sujeira lá dentro. Teve pessoas que sonharam, que plantaram. O que eles ganharam com isso? Alegria, de saber que cumpriram um propósito importante. Eles plantaram e pouco colheram. Outros estão colhendo. O reino de Deus está colhendo. Plante um legado. Pensa nas futuras gerações. E aí é importante os nossos filhos. Se tem um legado que a gente deixa no mundo, são os filhos. A gente tem que prepará-los para o futuro. Eu quero legar gente melhor do que eu fui. Eu já falo para eles, pelo menos os meus, eu digo bem claro, eu falo assim, olha, vocês já me passaram em tudo. As notas na escola não são superiores das minhas. Né? A vida de consagração foi muito antes da minha vida de consagração. O alcance, né, do testemunho de vocês extrapolou em muito. Eu já não tenho mais nada assim, além deles. O que eu posso fazer? Outro dia eu falei para a Xia, falei assim, o que eu como pai eu posso fazer por eles? Acho que tem pouca coisa já. O que eu tinha que fazer, parece que eu já fiz. Eu posso continuar apenas amando, orando por eles, né, estando disponível quando precisarem. Agora, terceiro, plante com fé, mas com realismo. Tem muito crente que tem fé, mas não é realista. E a gente quebra a cara. Sabe por quê? Porque as sementes que você planta, e você vai colher. As sementes que você planta e outros vão colher. Agora, há sementes que você vai plantar e que não vai nascer. Essa é uma realidade. Né? O sábio lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 6, ele sacou isso há muito tempo. Olha o que ele fala. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Assim, aquele lema, que parece ser bonito, nunca desista dos seus sonhos. Olha, tem sonhos que você deve desistir. Tem sonhos que fica claro que aquilo não é de Deus para você. Porque tem sonhos que são sonhos nossos, não são os sonhos de Deus para nós. Porque se for os de Deus para nós, então ok. Pode acontecer o que acontecer. O sonho vai se cumprir. Eu sonhei, quando eu era membro dessa igreja, em ser militar. Desde os 19 anos. Eu descobri, falei assim, eu nasci para ser militar. Esse negócio é para mim, eu estudei, eu me preparei, eu plantei, eu semeei, eu reguei. Eu passei no curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em todas as fases, até a da investigação social, que não vem ao caso aqui, né, por causa de um detalhe, da qual eu não tinha culpa. Ficou provado, porque foi arquivado a coisa. Eu não pude ingressar para ser um militar. E esse sonho continuou latente lá dentro. Quando eu estava para fazer 40 anos de idade, eu descobri que existia concurso para ser capelão do exército. Aí, mais uma vez, eu lá. Eu era pastor em Guararapes, eu pegava madrugadas e madrugadas estudando. Estudei, me preparei para esse concurso. Finalmente ia poder ser pastor e militar ao mesmo tempo. Capelão é isso, é o pastor dentro das Forças Armadas.
Eu estudei como nunca estudei na minha vida. Eu devorei livros. Livros de 800 páginas, eu tinha 3 dias para estudar. Aliás, 3 madrugadas, porque de dia eu atendia a igreja. E eu passei mais uma vez no concurso. Eu fiquei em 7º lugar num concurso nacional para capelão do exército. Só que tinha uma vaga. E olha só que interessante. O limite da idade era exatamente 40 anos. Não fazia sentido eu continuar sonhando com isso. Eu entendi que esse sonho era particular meu. Não era um sonho de Deus para mim. É um sonho que eu enterrei. E está bem enterrado. Né? Eu não sinto frustração mais. Eu fui até onde eu pude. Então seja realista. Seja realista nos seus sonhos. Agora, se for de Deus. Se for de Deus, o sonho de que um dia você vai ser alguém grande e vai abençoar multidões, a sua família inteira pode desacreditar. Você pode ter irmãos mais velhos que vão pegar você, vão dar uma surra em você, vão te vender como escravo, enfiar dentro de um poço, depois você vai ser vendido para uma nação estrangeira, você vai ser injustiçado, vai ser colocado no cárcere, vai ser esquecido por quem você ajudou, e mesmo assim, Deus te tira de lá, e vai te colocar num lugar alto, e você vai ser benção, porque os sonhos de Deus, nada e ninguém pode pagar. Por isso, sonhe e plante com fé, mas seja realista. Se você vê que não é de Deus, abandone. E finalmente, plante atitudes de bondade, porque atitudes de bondade, elas impactam mais do que palavras que abençoam. Veja lá, o verso 10, que ele diz, né, mais uma vez. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos, especialmente aos da família da fé. Então, plante na vida das pessoas. Sabe, nunca desista de fazer o bem. Por mais que às vezes canse. Eu sei que principalmente mães costumam falar muito isso. E elas sentem culpadas por muitas vezes. Porque as mães se cansam? Por causa da ingratidão dos filhos. Mães que se sacrificam, abrem mão de muitas coisas. E a ingratidão dos filhos é uma coisa que repetidamente elas têm falado para mim, como cansa. E às vezes elas falam umas bobeiras, né, por causa disso, no momento de estresse. Mas depois está lá mais uma vez. A incansável mãe que se sacrifica. Filhos, quantas vezes você já reconheceu o que a sua mãe faz por você? Eu sei que já falei isso, mas eu estou tornando a falar porque algumas coisas não têm mudado. Você reconhece, você já verbalizou isso aí? Filhos grandes, quantas vezes você já fez uma homenagem para sua mãe? Fala assim, mãe, você coloca uma roupa bonita hoje, e que eu vou te levar num lugar bacana. Festa de quem, filho? É uma festa minha para a senhora, uma coisa nossa aqui, e a gente vai ter esse momento, eu quero te honrar. Vai ser uma pequena amostra daquilo, do meu reconhecimento. Quantas vezes você já fez isso? Plante atitudes boas. O meu pai, ele me ensinou sobre isso, não falando, mas eu vi muita coisa. Mas depois que ele morreu, é que eu descobri mais coisas. Descobri que eu sabia muito pouco daquilo que tinha feito. Depois que ele morreu, quantas pessoas vieram até mim e fizeram relatos, alguns emocionados. Tempos atrás, uma pessoa chegou e com lágrima nos olhos, ele falou assim, um dia, eu estava com meu filho aqui, e a gente não tinha mais nada para comer. Eu não tinha mais coragem de pedir para os outros, porque eles tinham as famílias, já tinham ajudado demais. Até que apareceu seu pai e a sua mãe aqui, com um porta-mala carregado de comida, de verdura, de fruta. Ela falou que até bife tinha. E ela fala como aquilo gerou esperança no coração dela. E com essa atitude que eu nem vi, eu nem fiquei sabendo pela boca deles, é dessa pessoa. Meu pai plantou, a posteriori o quê? O desejo no meu coração de ser igual a ele. Eu falei assim, eu também quero ser assim. Eu também quero ser assim. Então, plante na vida das pessoas. Abençoe.
Gente, eu quero terminar com uma breve biografia. Eu não lembro de muitos detalhes, eu tentei caçar. Na época de seminário, eu devorava biografia dos missionários, daqueles homens que Deus usou de maneira assim, exponencial. Adoniran Judson, ele nasceu em agosto de 1788, morreu em abril de 1850, então 62 anos apenas. O desejo dele era de ir para a Índia, né, mas no fim ele acabou, por vontade de Deus, não vontade dele, na Birmânia. Mas esse cara, ele nasceu já precoce. Na biografia dele diz que antes dos 4 anos, a mãe dele ensinou ele a ler um capítulo inteiro da Bíblia. Antes dos 4. Ele tinha uma mente assim fantástica. De modo que depois que ele, teve uma época que ele desviou dos caminhos do Senhor, mas ele volta, ele se torna um pregador. Ele foi convidado para ser docente na Universidade de Brown, ele recusou. Ele foi convidado para ser pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos na época, e ele recusou. Por quê? Porque ele queria ir para onde ninguém tinha ido. Ele queria pregar o Evangelho. E é lógico que a família ficou até triste, porque apesar de serem crentes, sabia que ia ser difícil ver esse filho. Então, em 1813, ele chega na Birmânia. E chegando lá, em 1 ano, ele aprende a falar birmanês. Não sei se é exatamente assim que fala, mas ele aprendeu. E logo que ele aprende também a escrever, ele escreveu um folheto à mão, intitulado Quem é Jesus? E ele, à mão mesmo, não foi nem um mimeógrafo, ele reproduziu aquele folheto e foi distribuir lá para os birmaneses. Uns olhavam e não pegavam, outros pegavam e amassavam, outros pegavam e jogavam. Não teve um único que ficou com um dos panfletos. E a vida dele aí foi sendo uma sucessão de tragédias. Além do ministério não ir para frente, a primeira esposa dele, primeiro porque ele acabou casando 3 vezes, 2 vezes ele ficou viúvo, morreu lá na Birmânia. 2 dos filhos dele morreu também na Birmânia. Para piorar, ele foi encarcerado e torturado 3 vezes. 3 vezes ele teve que andar em cima de brasas vivas. Ele ficou sem a sola do pé, a planta do pé. Ele foi torturado e eles colocavam ele de ponta cabeça e deixavam o rosto dele rente aos vermes para que ele fosse contaminado. A brutalidade foi assim, gigantesca. De modo que a igreja que o enviara, porque não tinha sociedade missionária para sustentar, gente que acreditou que ele tinha um chamado missionário e sustentou. E aqui eu quero encorajar vocês que são mantenedores dos nossos missionários, na Índia, na China, no Peru, lá no Japão, não deixe de sustentar. A sua oferta pode fazer diferença no ânimo, pode fazer diferença na dieta deles, no dia a dia. Muito bem. O pessoal que tinha mandado começou a escrever carta, falou assim, você deve ter se enganado no seu chamado, porque se Deus tivesse mesmo um plano para você aí, alguns birmaneses, pelo menos, tinham que ter aceitado Jesus. Mas ele sabia que aquele sonho era de Deus, que apesar da demora, aquele lugar, até que 10 anos depois, um grupo de 10 a 12 birmaneses se converteram, e ele escreve uma carta, e manda lá para os mantenedores, para a igreja dele, e eles então respondem, agora sim, Judson. Só que ele foi honesto, falou assim, não se anime muito vocês não, porque até eu duvido da sinceridade da conversão desses crentes. E assim estava. Em algum momento, a Bíblia que ele estava traduzindo, que ele já tinha levado 12 anos traduzindo a Bíblia, estava na casa que foi incendiada, e todo um trabalho, 12 anos de trabalho, foi para o espaço, virou cinza, literalmente. Depois de 13 anos de trabalho, gente, 13 anos, tendo ficado viúvo, perdido filhos, perdido saúde, Orlando Boyer, no Heróis da Fé, ele diz que as cadeias que prendiam ele eram tão pesadas, que deixou marcas permanentes na perna dele, de modo que uma vez que ele foi liberto, ele teve dificuldade de chegar até a sua casa.
tudo isso ele passou, mas após 13 anos de trabalho missionário, sem resultado nenhum, um dia, um birmanês chega na casa dele, e esse birmanês pergunta assim: você é o Judson? O missionário Judson? Sim, sou eu. Você é cristão? Eu sou. Falei assim, aí ele pegou e se identificou, ele falou assim: olha, nós precisamos de que você nos ensine mais sobre Jesus. Nós conhecemos um pouco sobre Jesus, mas precisamos aprender mais. Somos um grupo de 30 crentes, lá no interior. Nesse mesmo dia, Judson vai com esse birmanês para o interior. E lá, ele chegando, ele ficou muito intrigado, porque ele ficou 13 anos trabalhando, sem resultado nenhum. E de repente tinha um grupo, praticamente uma igreja, ainda que conhecesse muito pouco sobre Jesus, ali, no interior da Birmânia. Aí ele falou assim: que missionário passou por aqui? Porque ele achava que ele era o único. Aí falaram assim: não passou missionário nenhum por aqui. Falei assim: muito bem, então, que igreja passou por aqui? Aí eu falei assim: a gente nem sabe o que é igreja. Aí ele perguntou assim: mas então como que vocês conheceram Jesus? Então eles contaram que, anos atrás, eles encontraram alguns panfletos manuscritos, e por sinal muito mal escrito em birmanês, mas foi o suficiente para eles conhecerem Jesus e se encantarem com Jesus, e Jesus lhes falou ao coração. Então eles se converteram a Jesus com aquele panfleto mal escrito, escrito à mão, e falou assim: agora nós queremos saber mais. E então Judson ficou com eles. Judson pessoalmente discipulou esse grupo. E sabe que ele diz ali que depois de 18 anos de ministério na Birmânia, aliás, Birmânia não existe mais, viu? Modernamente é chamado de Mianmar. Quando ele deixou a Birmânia, atual Mianmar, naquele país que não tinha nada, aquele homem que ousou a plantar com fé, ele deixou 63 igrejas plantadas. Um único homem. 200 líderes preparados na palavra de Deus. Que coisa fantástica, porque um homem ousou a sonhar, a não desanimar e a prosseguir. O que eu sabia era até aqui. Mais recentemente, eu participei de um congresso, e um famoso missionário nosso, Ronaldo Lidório, ele contou um fato que eu não sabia. Hoje, Mianmar continua sendo um dos países mais fechados para o Evangelho. Nem ajuda humanitária, quando tem catástrofe natural, eles deixam entrar. Por quê? Eles têm medo que os missionários se infiltrem junto. Agora, qual que era o mistério? Naquele país, existe de 2 a 4 milhões de crentes, sendo que não tem missionários lá dentro. 2 a 4 milhões de crentes, num país fechado para o Evangelho. E foi desvendado, porque pesquisadores foram para Mianmar. Sabe o que eles descobriram? Porque eles foram pesquisar e falaram assim: calma aí, como é que você se tornou crente? Foram fazendo várias pesquisas. Aí quando chegava no sujeito, falou: como é que você virou crente? Meu pai. Chegou no pai: como é que você virou crente? O meu pai, que me falou de Jesus. Aí como é que você chegou ao meu pai? E eles foram voltando, e isso chegou até o começo do século XIX. Acabou numa pessoa chamada Adoniram Judson. Quase 2 séculos depois, o que ele plantou continua dando frutos. Agora, só deu frutos porque ele plantou. Se não plantar, não tem como colher. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Eu quero orar com aqueles que
que são tão frustrados na vida que falam assim: pastor, eu não tenho sonhos, eu não sei mais o que plantar, tudo que eu fiz parece que foi um desastre. Como uma mensagem que eu recebi tempos atrás de alguém que falou assim: pastor, acabou tudo. Gente de outra igreja, acabou tudo outra vez. Eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus te dê sonhos, para que você possa plantar com força, e não plantar o seu traseiro no sofá, mergulhado numa depressão e não fazendo nada, porque isso é plantar, mas o fruto não será bom. Eu quero orar também com aqueles que têm plantado, mas estão vivendo exatamente isso. É um plantio com sacrifício, com lutas, e o resultado parece não aparecer. Você não vê nada no horizonte, mas entende que tem que continuar plantando, como Judson continuou plantando, para que a colheita chegue, e que seja uma colheita para a glória de Deus. E também orar com aqueles que reconhecem que têm plantado tudo errado, sementes, as palavras não são palavras abençoadoras, as atitudes não são atitudes amorosas. É gente que tem plantado sementes, que já tem produzido frutos tristes. Então temos que orar, uma oração de arrependimento, e mudar isso. Orar, porque eu sei, não é fácil, senão você já teria mudado. É exatamente por isso que nós oramos. Se nós não podemos só, com Deus tudo podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos permitir que o Senhor fortaleça áreas da nossa vida, porque a colheita virá. Deus quer dar uma colheita tremenda e abundante para você, para mim. Eu sonho com uma colheita para essa igreja, alcançar muita gente nessa nossa região, para o Senhor Jesus. Mas para isso a gente não pode desistir. Vamos plantar. Quebre-se diante do Senhor agora. Você está diante de Deus, Pai santo e bendito. Eu estou orando nessa manhã com alguns que estão tão quebrados, que já não têm, desistiram de sonhar, e por isso desistiram de plantar, pelo menos plantar boas sementes. Deus, ajude-os mais uma vez. Se essa é a oração sincera, meu Deus, traga algum fato novo, uma palavra da tua parte, para que possa sair dessa estagnação e começar a terra. Ó Deus, vislumbrando a colheita lá na frente, ainda que seja com lágrimas, como diz a tua palavra, a promessa da alegria na colheita. Louvado seja o Senhor. Renova mais uma vez o seu coração, traz ânimo, Senhor, coragem. Deus, eu estou orando com esses que estão cansados, já estão lutando há muito tempo. Ó Deus, como anseiam ver o dia da resposta, quando os frutos começarão a fazer os galhos envergarem, tal a qualidade, a beleza, o tamanho do fruto. Deus, em nome de Jesus, se não é o tempo do Senhor, fortaleça-os, Deus, com essa visão, a visão daquilo que eles aguardam, porque é isso que o Senhor pede de nós: a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que hoje ainda não se veem, mas pelos olhos da fé queremos enxergar. Deus, e se algum dos teus filhos e filhas que estão equivocados, sonhos que não são as do Senhor, que estão, ó Deus, insistindo naquilo que não vai frutificar, ajude-os, ó Deus, a
a discernir essa realidade, para que abandone isso e possam abraçar novos sonhos, plantar novas sementes. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, então a plantar com sabedoria, a plantar, ó Deus, com determinação. Sejamos todos nós fazendeiros e fazendeiras de Deus, plantando muitas sementes, ó Deus. Transforma o linguajar dentro das famílias. Aqueles que muito magoaram, Senhor, ó Deus, ajude-os a começar com palavras de pedido de perdão. Ó Deus, para que essas machucaduras abertas sejam curadas. Haja, ó Deus, um batismo de humildade, de quebrantamento, para que assim uma cura dos céus possa ser desencadeada em suas vidas e famílias. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, quantas sementes erradas, oh Deus, que tem trazido frutos amargosos, abrolhos, espinhos, ervas daninhas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Queremos plantar sementes boas, queremos plantar para a nossa própria colheita e também plantar para as futuras gerações. Senhor, nos ajude a deixar um legado que abençoe muitos, que o Teu Espírito possa confirmar essa palavra no coração do Teu povo, daquele que está em sua casa acompanhando este culto nesse dia, quem sabe na semana que vem, no mês que vem, no dia que estiver, e abrirem os seus corações para Ti. Algo da Tua parte, poderoso, sobrenatural, seja desencadeado, por causa da submissão dessa pessoa à palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.